falar sobre segunda chance. Alguém gosta da segunda chance? A segunda chance era melhor não existir, mas quando ela é necessária, é bom que exista. Porque nós acabamos por viver nesta terra com muitas oportunidades novas, não é? Na vida, em tantas áreas. A segunda chance, seja na área do trabalho, na área familiar, quantas pessoas erraram no seu matrimónio e Deus e a própria família deu a segunda chance, na área profissional, na área de estudo, enfim, em tantas áreas. Olha, pessoas que estiveram à morte e por causa, não sabemos bem porquê, alguns consideram milagre, outros consideram outras questões atribuídas à medicina, que realmente não morreram ou estiveram num estado de quase morte, e essa segunda chance. Outras estiveram com doenças mortais, como cancro e outros, e sentiram que houve uma segunda chance na sua vida. A segunda chance que hoje vamos falar é, sem dúvida, algo que pode fazer a diferença em cada um de nós. Em João 8 temos uma situação de segunda chance. É um texto que eu gosto, é um texto que tem uma enorme profundidade de conteúdo, é um texto que realmente não tenho pregado na minha vida muitas vezes, mas eu hoje senti no meu coração, quando estava meditando na palavra, o Espírito Santo, creio que me impulsionou a este tipo de assunto. Porque às vezes nós não promovemos a segunda chance. Às vezes nós somos pessoas que não gostamos de dar segundas oportunidades. Mas vamos ler o que Jesus fala e aquilo que um bocadinho da Bíblia podemos extrair sobre isso. Agora que sentamos, que estamos confortáveis, vamos ficar de pé para ler 11 versículos da Bíblia. Concorda? Em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Evangelho de João 8, 1, e diz: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se insistindo, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Pode dizer amém? Pode tomar o seu lugar, por favor. Estamos aqui perante um texto que todos conhecemos tão bem e, como cristãos, às vezes não gostamos de usá-lo, porque dar segunda chance é dar a alguém a segunda oportunidade de restaurar aquilo que destruiu. A segunda chance é a oportunidade de alguém que falha em provar que não volta a falhar. E isso, para o ser humano, não é fácil. Por exemplo, mulher traída, não é fácil dar a segunda chance. Homem traído, não é fácil dar a segunda chance. Patrão roubado, não é fácil dar segunda chance a esse funcionário. Uma pessoa que vive de uma forma errada na terra e, ao desejar uma segunda chance, muitas vezes a sociedade, a geração,
que a rodeia não acredita que aquela pessoa vai mudar de vida. E eu queria, meus amados, mostrar-vos, e nós como igreja, nós como cristãos, chamados cristãos, porque do dizer ao ser vai uma distância enorme, somos demasiado radicais para dar segundas chances. Somos às vezes tão puritanos com umas pessoas e tão tolerantes com outras. Entende? Muitas vezes com a pessoa que não quer segunda chance, nós vivemos tolerando e dando segundas oportunidades a quem não recebe, em quem não, porque vamos ver no final nesta meditação o que é, como se consegue alcançar efetivamente uma segunda chance. A segunda chance, ela é importante de quem a dá, mas também é absolutamente importante a ação de quem a recebe. Porque muitas vezes quem recebe não toma posse, não envolve a sua vida naquilo que será a demonstração do aproveitamento de uma segunda chance. Quantos de nós não aproveitamos a segunda oportunidade que a vida nos ofereceu? Quantas pessoas vêm muitas vezes de outros países para emigrar, para trabalhar, para uma segunda oportunidade, para ter outra oportunidade? Quantas pessoas com casamentos que ruíram procuram um novo casamento para uma nova oportunidade de vida, para encontrar a felicidade? Quantas pessoas existem e quantos testemunhos podemos nós extrair de pessoas que, como disse no início, às portas da morte puderam ter novas oportunidades? Encontramos na Bíblia imensos casos de segunda chance. Não é esta mulher só. Eu fui buscar esta mulher porque é o problema imoral. E o problema imoral, de modo geral, é o problema mais difícil de nós, seres humanos, perdoarmos e ajudarmos. Porque nós temos uma tendência radical de um puritanismo doentio contra quem erra, contra quem peca. E esse puritanismo, ele muitas vezes briga contra aquilo que tu próprio és. Um grande faltoso, alguém que falha muito. Por isso que Jesus disse, de todos vós, quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Ou seja, nós que estamos carregados de erros, somos capazes de não querer dar segunda chance a outra pessoa. De acordo com aquilo que nós encontramos neste texto, encontramos uma acusação. Diga para quem está ao seu lado. Há uma acusação. Esta mulher, de facto, cometeu o crime. Vocês concordam? Um crime imoral que envolve traição. Não cometeu sozinha, claro. Essa é outra questão. O parceiro com quem ela traiu. Mas há, sem dúvida, uma culpa. Ela, de facto, é culpada. Mas a lei diz que ela é digna de morte. E uma morte violenta e uma morte que envolve pessoas a mandar pedras. Aquilo que realmente mais se vê hoje no mundo é mandarmos pedras sem as ter na mão. E é interessante nós observarmos que há uma acusação e esta acusação ela precisava de 2 testemunhas, no mínimo, para poder ser uma acusação aceite por um juiz, para poder haver a pena, para a deliberação da culpa ser confirmada. Mas pelo que se percebe no texto, a acusação tinha imensas testemunhas. E testemunhas essas que vieram com 2 enormes objetivos. O primeiro, levar Jesus a errar no seu julgamento. A segunda é levar a faltosa à culpa, não só à culpa, como à condenação. E é interessante, irmãos, que nós, olhando para a acusação, de facto, a mulher tinha cometido um crime e, de acordo com a lei, ela era digna de morte. O verso 4 e 5 revela que, pondo-se no meio, disseram-lhe, mestre, e quem é que eles colocaram no meio? Colocaram no meio a própria mulher. Ou seja, a mulher foi colocada como culpada e foi realmente colocada no meio, isto é, num lugar de humilhação. Ela considerada culpada,
mas colocada em exposição pública, a fim de ser humilhada, a fim de ser maltratada. Não há dúvida que a sociedade machista daquele tempo, e se calhar ainda hoje existe esses sentimentos de machismo, foram de tal ordem que conseguiram trazer a mulher e não trouxeram o homem. E era necessário o homem também vir para ser condenado. Mas era o machismo. O machismo daqueles dias levavam a mulher a ser abaixo quase de cão. Porque ela sim tinha que morrer. O faltoso não. Sabemos lá porquê. Quanto dinheiro teriam pago. O que teria feito para que esta acusação fosse só atribuída à mulher. Naturalmente que o pecado da traição é um pecado que envolve rompimento. Não é? Há uma aliança quebrada. E quando Deus nos mostra este facto, e este facto mostra algo mais, que muitas vezes nós nos nossos dias não queremos entender, em que Deus está pronto a perdoar o adultério, que era um crime de traição. Traição é dos maiores crimes. Seja traição a uma nação, seja traição no casamento, seja um filho trair um pai, seja um empregado trair um patrão. É das coisas que mais dói, chama-se traição. E se Deus é o Deus que é capaz de dar uma segunda chance a um traidor, e nós encontramos em Cristo, através do seu ministério, olhando para Jesus e para os seus 12, vemos que Judas o traiu, Judas trocou Jesus por dinheiro, tal como muitos de nós têm feito, trocando Jesus por dinheiro, trocando o projeto de Deus pelo projeto da nossa vida financeira, de construir um império, de ganhar imenso dinheiro, de fazer tantas coisas. Estamos traindo Jesus, só que não estamos traindo para que ele seja enforcado, para que ele seja morto, para que ele morra. Estamos traindo para que a nossa vida não progrida espiritualmente e por causa da nossa traição, almas não são salvas. A igreja muitas vezes não se consolida. Porquê? Porque traímos Jesus de muitas formas. Agora vejam, vamos analisar aquilo que a palavra do Senhor nos mostra. Jesus é aquele que é capaz de perdoar uma traição. Olha para quando Pedro negou Jesus. Olha para a história da Bíblia. Nós vamos avançar e perceber isto. De acordo com a lei, ela era digna de morte. De acordo com a lei, tu és digno de morte. O enquadramento da acusação é humilhante, como já disse. A mulher foi exposta, foi no meio de todos os presentes. Recuperar vidas e dar-lhe a segunda oportunidade não é na base da humilhação, mas na base da consciencialização. Quando tu queres recuperar alguém, não é humilhá-lo, é levá-lo à reconsideração sobre os seus atos. É mostrar-lhe o erro, porque a Bíblia é clara, Provérbios diz, para se vires o teu amigo a falhar, lembra-lhe, fala-lhe do seu erro, ganha o teu irmão, até se ele pecar contra ti, ganha o teu irmão, fala-lhe, vê se ele se arrepende, restaura o teu relacionamento com ele. Se conseguires, conquistaste algo grandioso. Não é em vão que a Bíblia diz que quando alguém se arrepende, é coberto, é anulado da vida daquela pessoa uma multidão de pecados. Porque a Bíblia é tão clara, não há um justo, nem um sequer. E nós vamos ler esse texto mais à frente. O que Jesus faz com os nossos acusadores? Eu quero dizer, amados, eu quero dizer a cada um de nós nesta manhã, e tu que estás online, eu quero te dizer que todos, de alguma forma, já traímos Jesus. Todos, de alguma forma, já erramos contra Deus, contra o próximo, contra tantas coisas. Todos, de alguma forma, temos os telhados de vidro. Todos, de alguma forma, não temos qualquer condição de atirar pedras a ninguém.
Diz para quem está ao teu lado, não tens condição de atirar pedras a ninguém. Diz para quem está ao teu lado, marido, mulher, não vale a pena me atirar as pedras, porque tu também tens telhados de vidro. No dia que nós, igreja, intitulados como cristãos, tivermos a consciência de que pecamos, de que erramos, de que não somos melhores do que o próximo, a nossa vida muda. E Deus se manifestará em nós e através de nós de uma forma sobrenatural, do qual não há história para contar. Eu acredito que Deus busca na terra, nos nossos dias, nestes dias que a Bíblia chama de trabalhosos, homens e mulheres que olhem para o seu próximo sem atirar pedras. Amém? E se nós conseguirmos, isto não implica não falar à pessoa e não levar o faltoso à consciência do seu erro. Amém? Porque amor não é sem justiça. Na cruz temos o amor de Deus para nos perdoar, para nos salvar, para nos levar para a eternidade, mas na cruz também temos a justiça para todo aquele que o rejeita, para todo aquele que não se arrepende dos seus pecados, para ir definitivamente para o inferno, afastado de Deus eternamente. Na cruz encontramos o amor, mas na cruz encontramos a justiça. Só há uma maneira do amor de Deus tomar conta da nossa vida, é quando nós reconhecemos o nosso erro e recebemos Jesus como Salvador. O que Jesus faz com os nossos acusadores? Em primeiro, meus queridos, eu quero que tu lembres que Ele pagou o preço do teu pecado. Mas Ele tomou a nossa vida como advogado. Num tribunal existe advogado de defesa e advogado de acusação. E existe um juiz. E no mundo espiritual, nós temos Cristo como nosso advogado, diga amém. E nós temos Satanás, pode ser até os irmãos da igreja, pode ser a família, pode ser os amigos, pode ser as pessoas que nós mais amamos, que são os nossos acusadores. E quero-te dizer, a palavra que mais incomoda cada um dos puritanos, que eu chamo puritanos porque é aqueles que fazem muitas vezes parte das comunidades e que têm aquela pose de santos. Sabe o que é pose de santos? É vir vestidos com uma veste de santidade, sendo que por dentro, como Jesus disse a alguns, eram sepulcros caiados, mas podres por dentro. Eu quero te dizer, 1 João 2:1 e verso 2, a Bíblia revela uma verdade incomodativa a todos os que gostam de atirar pedras. Jesus disse, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não... Vamos parar um bocadinho neste apiadeiro, para que não pequeis. A ordem de Deus é não pecar. Agora vem o mas, não é? E se alguém pecar, diz ou não diz se alguém pecar? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É Ele que paga o preço dos nossos pecados, não somente pelo meu, mas também pelo teu e pelo de todo o mundo. Não é todo mundo que vai ser salvo, porque Deus diz que queria que todos se salvassem e que viessem ao conhecimento da verdade. Mas infelizmente nem todos querem ser salvos. Nem todos aceitam receber Jesus e caminhar com Ele. Meus amados, nesta manhã eu quero te dizer, a vida do cristão é não pecar. O projeto de vida de um cristão é viver sem pecar. O projeto de Deus para a tua vida é uma vida de santidade, porque Deus diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas alguém pecar, se algum de nós falhar, temos um advogado. E o advogado, ele trata de nos representar. O advogado, ele trata de estar no nosso lugar. Eu não sei quantos de nós já teve que ser representado por um advogado. De um modo geral, um advogado,
ele tem uma situação que é uma procuração para poder representar o cliente. E isso fará com que o cliente não tenha que se apresentar. Ele pode ser representado de uma forma definitiva. O advogado de Jesus, ele tem mais do que uma procuração. Ele tem uma justificação e tem um pagamento do nosso pecado. Eu, perante o tribunal, mesmo com um advogado de defesa, chamado Jesus, eu era culpado. Mas porque Jesus pagou a minha culpa, eu passo a ser inocente. Não porque eu mereça, mas porque alguém pagou o meu pecado. Jesus, perante o juiz, ele diz: eu sou advogado do Paulo Teixeira, do Paulo Ferreira, do Paulo Alexandre, mas o seu pecado eu paguei-o. Está aqui. Ele é o justo. E nós passamos a ser justificados, porque alguém nos justificou. Por isso que tu és cristão, és um justificado. O teu pecado, os teus erros estão cravados na cruz. A cédula que era contra nós estava cravada na cruz. Porquê? Porque Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Nós temos um advogado, por isso que a Bíblia diz no verso 2, ele é a propiciação, isto é, ele é o pagamento dos nossos pecados. E não somente pelos nossos, porque o apóstolo João lembrava-se que o tempo do primeiro século da igreja da patrística, dos pais da igreja, não estava centrado ao local daquele tempo. Ele era extensível a todo o mundo. Amém? Queridos irmãos, Jesus o que faz com os nossos acusadores é que eles perdem a causa. Eles não vão receber nada em tribunal. Tu podes ser culpado, mas se Jesus é o teu advogado, se o teu advogado não é um advogado falso, se o teu advogado não é um advogado comprado, porque no caso de Jesus, ele não só pagou o preço, como ele te representa. Então, meus amados, que nesta manhã nós possamos ter a capacidade de nos tornarmos igreja da segunda chance. Dar a segunda chance para todo o mundo. Não importa o tamanho do pecado. Se muitos de nós, e eu há uns anos atrás tivemos aqui uma jovem, foi líder do nosso louvor, durante anos tínhamos um enorme, e temos um enorme carinho, mas que em determinado momento deu lugar a Satanás, aos demónios, a sua vida mudou de atitude, mas houve perante tanto erro que ela ia cometendo que ninguém sabia, que ninguém fazia ideia, mas que nós, eu, minha esposa, e um dia ela numa reunião de discipulado, ela pôde dizer que eu era um exemplo de pessoa a nível do perdão para com o erro dos irmãos. Ela disse esta afirmação. Não sei se algum dos presentes se lembra que eu era um exemplo nessa área. Porque ela sabia como a gente tinha aconselhado tantas vezes. Mas eu sou um humano que erro, que falho no meu julgamento. Na minha forma de ser generoso posso errar. Na minha forma de perdoar posso errar. Mas Jesus não. Jesus não falha. A igreja tem que ser um lugar de segunda chance. A igreja tem que ser um lugar de dar segundas oportunidades. E a segunda oportunidade não é uma vez na vida, é sempre que for necessário. Porque não é em vão que Deus diz, e ontem partilhámos isso na reunião de discipulado dos nossos voluntários, que nós temos que aprender uma grande lição nesta vida, que é perdoar sempre. Amados em Cristo, o que Deus faz com os acusadores não é, sem dúvida nenhuma, dar-lhes razão, também não é condená-los, mas é consciencializá-los. E diz a Bíblia que quando Jesus olhou para eles, diz que eles puseram-se com Jesus e isso diziam, tentando Jesus também para ver se o conseguiam acusar, porque há aqui uma questão de direito, uma questão bastante interessante, que é, se Jesus acusasse a mulher, ele seria acusado de injustiça, de
ser parcial, porque ele tinha que acusar a mulher e ele tinha que acusar o homem também. A condenação tinha que ser dupla, não podia ser só de um. Vocês entendem? E era aí que eles queriam caçar Jesus, numa atitude de ver se ele falhava no seu julgamento. Mas Jesus não veio para condenar, mas veio para salvar. Mas é curioso a atitude de Jesus. Jesus demonstrou respeito por estes homens, não só pela mulher que era faltosa, como Jesus respeitou também a atitude que iriam tomar aqueles que eram os acusadores. E disse, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Eles eram acusadores, eles eram malandros, mas Jesus soube como tocar o seu coração. Vocês concordam comigo? É que pouco se fala disto, sabe? Jesus disse-lhe, o primeiro de vós que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Atire. E sabe o que aconteceu? Diz que começando pelos mais velhos, começaram-se a retirar. Eu fixei esta frase. Porquê os mais velhos? Porquê? Alguém consegue extrair porque será que os mais velhos foram os primeiros a ir embora? Tinham o quê? Tinha mais sabedoria, diz a Cristina. Alguém quer responder? Mais alguém quer responder alguma? Tinham mais conhecimento das Escrituras, diz a Anabela. Mais alguém? Digam que é para eu falar aqui no microfone para quem está online poder ouvir. Mais algum amado quer dizer? Isso é o que está escrito. Mais? Ninguém? Eu vou-lhe contar uma história. Quanto mais velho, mais lembranças de pecado temos. Quanto mais velhos somos, não é em vão que os avós são mais tolerantes que os pais. Sabe porquê? Lembram-se dos erros quando foram pais. Lembram-se da falta de tolerância, e de amor e de paciência. Há uma verdade. Como eram mais velhos, tinham mais tempo de vida, mais pecados acumulados em sua memória. Amém? E quando Jesus falou isto, eles naquela hora, na hora da raiva, na hora do senso de justiça, da falsa cristiandade, do falso cristianismo, da falsa religiosidade, nesse momento em que eles estavam orgulhosamente perante Jesus, a ver se ele falhava no julgamento, eles estavam cheios de razão. Mas quando Jesus fez isto, Jesus fez-lhes lembrar quantas segundas chances eles já tiveram. Quantos pecados ocultos eles tinham. Quanta mentira havia dentro do seu coração. E que eles não tinham qualquer condição de atirar pedra. Não havia qualquer razão no emocional deles, no sentido de justiça deles. Não havia nada para poder acusar aquela mulher. Naturalmente que ela era culpada, mas naturalmente que a sua memória se lembrava de quantos erros do passado e se calhar quantas segundas oportunidades, segundas chances eles tiveram. Sabiam também como a vida lhes tinha dado tantas chances, tantas oportunidades. Algumas das oportunidades que a vida lhes deu, só eles sabem. O que roubaram, o que mentiram, o que traíram, a falsidade dos seus corações, coisas que Deus condena. Mesmo os que nos acusam, Deus tem uma nova oportunidade. Levá-los à consciencialização das suas intransigências. Levá-los à consciencialização dos seus próprios pecados, dos quais eles podem ter nova chance. Amados, quando olhares para alguém que peca contra ti, quando olhares para alguém que está a falhar, que vai à igreja, quando olha para ele dando-lhe uma segunda chance. Não implica não ires com amor, porque estes homens não vieram com amor. Vieram para matar.
vieram para roubar, vieram para destruir. Queridos, Jesus faz com os nossos acusadores. A Bíblia também diz que o diabo é acusador dos irmãos, mas não é esse o tema desta manhã. O diabo, Deus, faz com os nossos acusadores dar-lhes uma segunda chance também. Tanto condenado como acusador, tanto culpado como acusador, Jesus gosta de dar uma segunda chance. Vocês não estão cá? Fará sentido aquilo que estás a ouvir? Será que olha para a tua vida e vê quantas oportunidades Deus te deu e quantas tu aproveitaste? A seguir queremos falar o que Jesus faz com os nossos pecados. Onde estão os teus acusadores? Perguntou Jesus no verso 10. Onde estão? Tinham-se retirado todos, desde o mais velho ao mais novo. Naturalmente que o mais novo podia ter uma atitude mais fervorosa. Tinha menos pecado, pensamos nós. Tinha errado menos nos seus julgamentos. Podia estar mais puritano, porque a nossa vida... Sabe que a Bíblia diz, há bocado estávamos a falar nisso, que das crianças é o perfeito? Diga perfeito. Sabe porque é que delas é o perfeito louvor? Não é por mais nada a não ser a sua inocência. Só por isso. Porque quando chegamos à idade do Mateus, depois quando chegamos à idade da Leila, depois quando chegamos à minha idade, onde é que está aqui mais velho que eu? À idade aqui da Manelita, da Docelina. Quando nós chegamos a mais velhos, sabes, é mais difícil o perfeito louvor. Sabe porquê? Porque vivemos muitas coisas. Estragamos o nosso coração com a vida. A vida muitas vezes azedou-nos. Por isso que Jesus disse, quem não se tornar como criança, não entra no reino dos céus. Nós precisamos ser como crianças. Das crianças é o perfeito louvor. Irmãos, se nós voltarmos como aquele cântico que diz, quero ser como criança. Amém? Nós, igreja, precisamos ser crianças. Amém? Para quê? Para podermos adorar Jesus como deve ser. Onde estão os teus acusadores? Tinham-se todos retirado. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Amado, tem que haver consciência em nossa vida de que Jesus levou. A Bíblia diz em Romanos 3:9, pois que somos nós mais excelentes, de maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos. Diga comigo, todos. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Você acha que o apóstolo Paulo acha que ele estava enganado quando escreve? Você acha que a palavra de Deus está errada? Queridos, que nós possamos nesta manhã entender o projeto de Deus para cada um de nós. Em Isaías 53:4 diz, verdadeiramente Jesus, o que é que estamos a perguntar? O que é que Jesus fez com os nossos pecados? Diz a Bíblia em Isaías, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa do quê? Das nossas transgressões. E moído por causa do quê? Do nosso pecado em consciência, das nossas iniquidades. Isaías 53:4, já estamos no 5. Amém? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O teu pecado foi cravado na cruz. O teu pecado foi levado por Jesus. Primeiro falámos que Ele era nosso advogado. Agora também estamos a falar que Ele foi o pagador. Foi aquele que pagou a nossa dívida. A segunda chance que Jesus deu é uma segunda chance tão importante que Ele disse a grande verdade. Não há acusadores? Foram-se todos embora?
E Jesus respondeu: nem eu também te condeno. Jesus não disse que ela não era culpada. Jesus não disse que ela era inocente. Jesus não disse que ela não errou. Jesus disse: não te vou condenar. Eras digna de condenação. Mas eu não te vou condenar. Porquê? Porque tu hoje tens a segunda chance de mudar de vida. Não peques mais, foi a ordem. Lembram-se? Não peques mais. Eu lembro-me de tantos episódios na Bíblia de segunda chance. Tantos. Eu lembro-me do paralítico de 38 anos. Estava ali junto ao tanque de Betesda, em que há 38 anos, e quando ele foi liberto, quando Jesus curou a sua vida, quando libertou da sua enfermidade, Jesus o encontrou e disse: não voltes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Jesus estava-lhe dando uma segunda chance. Mas lembrando, meu querido, esta segunda chance, não desprezes. Podes não ter outra. Ou pode acontecer ainda pior. Jesus disse: vai, eu não te condeno, mas não voltes a pecar. Queridos, eu quero-vos dizer que a segunda chance é uma maravilha. Mas melhor que ter segunda chance é aproveitá-la. E melhor que ter a segunda chance é não ter necessidade de a usar. Melhor que ter segunda chance é não voltar a pecar. Amém? Porque, meus amados, o paralítico de 38 anos, Jesus disse: para que não suceda coisa pior. Moisés intercedeu a Deus pelo seu povo, lembram-se? Porque Deus queria destruir o povo. E sabe quem é que intercedeu pela segunda chance do povo? Sabe quem foi? Moisés. Deus disse: eu vou destruir este povo e vou levantar uma nova nação contigo. E Deus disse: não faças isso. Deus que possa levantar homens como Moisés. Homens apaixonados pelas vidas. Homens apaixonados até por aquela gente que erra. Homens apaixonados até por pessoas que fazem tanto dano. Mas que o Espírito Santo possa levantar homens capazes de dar uma segunda chance. Moisés intercedeu pelo povo. Moisés foi um autêntico intercessor. E Deus deu uma oportunidade ao povo de segunda chance por causa de Moisés. Possas também ser um homem de segunda chance. Porque às vezes podemos pensar que só Jesus é que dá a segunda chance. Moisés promoveu a segunda chance ao seu povo. Adão e Eva recebeu uma segunda chance após o seu pecado. Meus amados, o que é que nós podemos fazer nesta manhã? Se não sair deste lugar, olhando para nós e vendo quantas segundas chances já tivemos e tornando-nos promotores da segunda chance. Amém? Podíamos pôr o nome da igreja, a igreja da segunda chance. Amém? Podíamos mudar o nome da igreja e dizer: esta é a igreja da segunda chance. Porque, amados, tantas segundas chances que nós temos tido. O caminho da segunda chance, deixa-me dizer qual é. É primeiro reconheceres o teu pecado. Segundo, ouvires a voz de Deus. Terceiro, não voltes a pecar. Amém? Esse é o caminho. Não, às vezes nós queremos andar no sobe e desce, no não é santo um dia ou é pecador no outro. Amados, a nossa vida é para viver de glória em glória, de vitória em vitória. A nossa vida é para caminhar em santidade. Que nesta manhã nós possamos olhar para esta mulher e dizer: Deus, dá-nos pessoas para lhes fazer mostrar o caminho da segunda chance. E a segunda chance é para os dois. Para quem? Para o acusador e para o acusado. Jesus fez isso. Alguém concorda comigo? Alguém concorda comigo? Levanta a sua mão e começa a dar um glória a Deus. Se você concorda, porque muitas vezes nós só queremos dar segunda chance a quem nos convém. Mas nós precisamos de dar segunda chance a quem não gostamos também, a quem nos dá trabalho, a quem nos irrita todos os dias. Jesus olhou para Judas e durante 3 anos o aturou, o suportou. E a Bíblia diz que ele era ladrão desde o princípio.
E Jesus sempre lhe estava a dar a segunda chance. Jesus olhou para Pedro, sabia que Pedro ia realmente traí-lo, ia ser um malandro. Mas Jesus, quando apareceu e disse, chama Pedro também, Pedro estava tão envergonhado por ter mentido, por ter traído Jesus no sentido de dizer que não o conhecia. 3 vezes o negou. Mas ele chorou copiosamente. Porquê? Porque ele pôde reconhecer o seu erro. Jesus, ele não nos dá a segunda chance se não reconhecermos o nosso pecado. Diz para quem está ao teu lado, só tens oportunidade de segunda chance se reconheceres o teu pecado. Segundo, só tens oportunidade de segunda chance se ouvires a voz de Deus. Deus não te vai falar, não vai mandar um anjo para te falar, mas hoje estás a ouvir a palavra de Deus. É a tua oportunidade de entender aquilo que Deus quer para ti. Volta a dizer, só voltas a ter segunda chance se lutares de corpo, alma, coração e forças, com todo o teu intelecto, se lutares para não pecar. O pecado na nossa vida não pode ser uma prática como é comer e beber. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Só por acidente. Ninguém tem acidentes de propósito. Ninguém tem acidentes porque quer. Todos que temos acidentes, ontem ao passar na estrada, a carrinha que tinha os pneus bastante estragados, pum, rebentou. Podia ter tido um acidente. Foi sem querer. Bateu no sítio que não devia o pneu. Não foi de propósito, mas o pecado tem que ser assim na nossa vida. Só por acidente. Não premeditado. Não por vontade própria. Não programado. Não manipulado. Não escondido. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente. E sabe que é mais fácil para nós, quando o pecado é um acidente, pedir desculpa. Pedir perdão. Porque quando é premeditado e maldosamente programado, maldosamente feito, criado, manipulado, o nosso coração se fecha para o arrependimento. A Bíblia diz que Esaú não conseguiu encontrar arrependimento. Sabe porquê? Porque brincou demasiado com aquilo que falámos ontem, com as coisas sagradas. Queridos, nós fomos chamados para nos últimos dias ser santos. Por isso que Apocalipse diz, quem é santo, santifique-se ainda. Amém? Fomos chamados para ser santos. Não importa se a tua mulher não quer. Não importa se o teu marido não quer. Não importa se o teu pai e a tua mãe não querem. Sê tu santo. Porque, deixa-me dizer-te, não vais para o céu por causa da tua família. Tu vais para o céu por causa de ti e de Jesus, aquele que pagou o preço do teu pecado. Por isso, nesta manhã, olhemos para a mulher adúltera como uma mulher que de facto era culpada, mas olhemos para os seus acusadores, que também se tornaram pessoas culpadas. Porquê? Porque injustamente queriam matá-la de uma forma errada, porque ela deveria ser acusada junta com quem traiu. Mas não, eles queriam manipular uma acusação. Queriam manipular Jesus. Queriam enganar Jesus. Só que o nosso Jesus conhece bem o que vai dentro do nosso coração. Por isso, meus queridos, o caminho do homem com Deus é um caminho de sorte que haja em vós. Diga o resto. Os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Fomos chamados para ter os sentimentos de Cristo. E os sentimentos de Cristo têm como base dar segunda chance. Tem como base recuperar quem está mal. Tem como base ajudar quem está caído. Tem como base abençoar quem precisa de bênção. Tem como base levar ao perdão e ao arrependimento quem está faltoso. Precisamos ser assim. Vamos ficar de pé nesta manhã. Vamos ficar de pé.
fechar os nossos olhos. E talvez tu sejas aquele, podem subir o louvor. Talvez sejas alguém, um dos dois lados. Alguém que acusa. És um acusador. Alguém que vive a apontar e a pegar na pedra para atirar aos outros. E Deus está-te a dar uma segunda chance. Jesus deu grande segunda chance. Se há alguma coisa nesta manhã nós precisamos de aprender, é que não foi só a mulher que ganhou a segunda chance. Foram aqueles homens acusadores também ganharam. Talvez nunca ouviste isso. E nesta manhã o Espírito Santo quer nos mostrar que o caminho para os dois lados é o amor, é o perdão, é a restauração, é a cura. E é olhar para o nosso próximo, amando-o como nos amamos a nós próprios, cuidando dele como gostávamos que cuidassem de nós. Por isso, amados, o Espírito Santo nos tem trazido a meditações desta natureza. Que nesta manhã, Espírito de Deus, possa tomar os nossos corações e gerar completo arrependimento. Ou por sermos acusadores, ou por sermos acusados. Ou por sermos culpados, até podemos estar inocentes. A Bíblia diz que quem me julga é o Senhor. Mas que nós possamos nesta manhã olhar para esta verdade, para este sentimento desta meditação. E tu que estás online, que nesta manhã tu possas inclinar o teu coração para Deus e dizer: Pai, dá-me uma segunda chance. Talvez tu vives a acusar a igreja, os teus pastores. Talvez tu que estás a ver esta meditação nesta hora, acusas tudo e todos. Quero-te dizer, Jesus quer te dar uma segunda chance. Provavelmente és o acusado. Tens pecado tanto que já não acreditas que é possível a segunda chance. Quero-te dizer, Jesus te quer dar-te a segunda chance. Fecha os teus olhos. Vamos levantar nossas mãos neste lugar. Vamos levantar bem alto. E vamos clamar a Deus por perdão, por misericórdia, para que Deus nos dê uma segunda chance. Orar para que Deus coloque, plante em nosso coração o seu coração. Deus, revela-te à nossa vida. Espírito Santo, toma conta dos nossos corações. Espírito Santo, revela-te a nós de tal maneira e nos torna uma igreja cheia da tua presença, cheio do teu amor, porque, meus amados, podemos ter todos os dons revelados na Bíblia, mas se nos falta o verdadeiro amor, para nada presta, diz o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, toma-nos em tuas mãos, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas atitudes egoístas, perdoa-nos quando temos sido fariseus, acusando os nossos irmãos, os nossos amigos. Pai, nos ajuda e cura o nosso coração. E nos traz uma segunda chance a cada um de nós. A chance de perdoar, a chance de amar, a chance de ter uma nova oportunidade. Pai, ajuda-nos nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, tu possas dar a segunda chance a casamentos aqui representados, a segunda chance de trabalho, a segunda chance para ministério, a segunda chance para tanta coisa, Pai. Pai, Espírito Santo, revela-te a cada um de nós aqui e todos os que online puderem receber esta oração. Em nome de Jesus, eu oro para que o teu Espírito tome conta das nossas vidas. Também quero orar por todo aquele que assistir a este vídeo e que tiver uma necessidade de segunda chance. Pode ser familiar, pode ser ministerial, pode ser física, pode ser, Deus, relacional, pode ter tantas áreas que nesta hora, Espírito de Deus, tu possas tomar conta desse coração. E o que precisa de cura física, tu possas curar. O que precisa de cura emocional, tu possas curar. O que precisa de cura espiritual, tu possas curar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Você quer dar um aplauso a Jesus?